Hoje, vamos analisar um caso da primeira metade do século XX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Marion Parker nasceu em 11 de outubro de 1915, filho de Perry e Geraldine Parker, em Los Angeles, Califórnia. Marion tinha uma irmã gêmea chamada Marjorie e um irmão mais velho chamado Perry Jr. Marion e Marjorie eram gêmeas, e embora fossem parecidas como irmãs, não eram idênticas. O pai delas trabalhava no National Trust and Savings Bank, onde era gerente há 20 anos. Geraldine era a dona de casa. Marion era especialmente próxima do pai e queria passar o máximo de tempo possível com ele, inclusive indo com ele ao banco quando podia. Quem a conhecia descrevia Marion como uma criança legal, que era um pouco moleca. Ela tinha muitos amigos, mas preferia passar tempo com a família, brincando de trenzinho e arremessando bolas de futebol americano. No dia 15 de dezembro de 1927, Marion e sua irmã Marjorie foram para a escola como de costume. Elas estudavam na Mount Vernon Junior High e cursavam a sexta série. Elas iam para a escola de bonde. Ele as pegava todas as manhãs e as levava de volta para casa à tarde, e esse dia não foi diferente. Elas se levantaram, se vestiram, tomaram café da manhã e saíram para esperar o bonde. Ele as pegou e as levou para a escola. Perto do meio-dia, um homem entrou na escola e se aproximou da secretária, Mary Holt. Ele disse que era o Sr. Cooper e explicou que trabalhava no banco com o Sr. Perry Parker. Ele disse que o Sr. Parker sofreu um grave acidente de carro e que foi enviado para buscar sua filha. O registrador, confuso, perguntou por qual filha ele procurava. O Sr. Cooper não sabia que, na verdade, havia duas garotas Parker estudando na escola, mas ele respondeu, a mais nova. Mas elas são gêmeas, explicou a Sra. Holt. O Sr. Cooper ficou um pouco constrangido e respondeu, claro que são, quero dizer, a menor. O jovem talvez tenha notado que o secretário duvidava de sua história. Então ele disse a ela que poderia ligar para o National Trust and Savings Bank, onde o pai da garota trabalhava, e eles confirmariam tudo. A Sra. Holt não fez isso, pois achou que o homem, ao dizer isso, sugeria para ela que o Sr. Cooper era tudo aquilo que ele dizia ser. Marion foi retirada de sua aula às 12h15 e saiu do prédio com o homem. Ninguém na escola fez perguntas ou obteve informações adicionais. Em vez disso, Marion foi simplesmente entregue ao Sr. Cooper. No final do dia, Marjorie estava esperando por sua irmã. Elas sempre pegavam o bonde de volta para casa juntas. No entanto, nesse dia, Marion não estava lá. O bonde chegou e Marjorie não tinha certeza do que fazer, se deveria esperar por Marion ou embarcar. Ela não queria perder o bonde para casa, então entrou no bonde para a viagem de volta. Marjorie ficou se perguntando o que teria atrasado sua irmã quando chegou em casa. Marion não estava lá, mas a família apenas presumiu que ela tinha ficado na escola, ajudando a professora a arrumar as coisas ou algo assim. No entanto, por volta das 16h45, Perry e Geraldine Parker começaram a ficar preocupados. Eles ligaram para a escola para saber de Marion. A secretária explicou que Marion saíra com um homem chamado Sr. Cooper, enviado pelo Sr. Parker para buscá-la mais cedo naquele dia. O Sr. Parker imediatamente chamou a polícia. Eles logo chegaram à casa dele, e enquanto estavam lá, o Sr. e a Sra. Parker receberam um telegrama. O telegrama dizia, Marion está segura, use bom senso. Interferir nos meus planos é perigoso. O telegrama estava assinado por Marion Parker e George Fox. No dia seguinte, 16 de dezembro, chegaram mais correspondências. Desta vez uma nota de resgate intitulada Morte, exigindo $1.500 em certificados de ouro pelo retorno seguro de Marion. Desta vez a nota dizia, PM Parker, use bom senso. Você é o perdedor. Faça isso. Garanta 75 certificados de ouro de $20 em moeda dos Estados Unidos, $1.500 imediatamente. Mantenha-os com você, siga sua rotina normalmente, não envolva a polícia nem detetives, não faça nenhum anúncio público, mantenha este assunto em sigilo, não faça buscas. Cumprindo esses termos com a entrega do dinheiro, você garantirá o retorno da garota. O não cumprimento dessas exigências significa que ninguém verá a garota novamente, exceto os anjos no céu. O caso deve terminar de um jeito ou de outro, em 3 dias. Ele terminou a carta escrevendo, se quiser ajuda contra mim, peça a Deus, não aos homens.
Isso foi seguido por 2 notas muito parecidas, todas assinadas como Destino, Morte e a Raposa. Uma das cartas incluía um post-scriptum na caligrafia de Marion. Dizia: "Papai, por favor, faça o que esse homem mandar, ou ele vai me matar se você não fizer." Sua amada filha, Marion Parker. Perry recebeu uma ligação do sequestrador que lhe deu detalhes de onde deveria se encontrar com o dinheiro. O local era na 10th Street, Brymercy Place. O sequestrador ligou depois para o Sr. Parker, pedindo que fosse ao local imediatamente e garantiu que reconheceria seu carro. O Sr. Parker atendeu ao pedido do sequestrador. Ele foi ao local especificado, na hora marcada, com o dinheiro que o sequestrador havia pedido antes de sair de casa. No entanto, ele anotou os números de série das cédulas, sabendo que poderiam ser identificadas em transações futuras. Assim, as autoridades poderiam rastrear o sequestrador. Infelizmente, os policiais que estavam investigando o caso seguiram o Sr. Parker sem o seu conhecimento, e quando o sequestrador percebeu o que estava acontecendo, ele fugiu. No dia seguinte, o sequestrador enviou mais telegramas para a casa dos Parker. O primeiro dizia o quanto o Sr. Parker tinha sido tolo ao envolver a polícia. Agora, a imprensa noticiava o sequestro de sua filha. O sequestrador indicou que aquele seria o último dia antes de matar Marion. Em seguida, veio uma carta escrita com a caligrafia de Marion. Ela implorava ao pai para seguir as exigências do sequestrador e não envolver a polícia. O Sr. Parker estava extremamente ansioso e, após conversar com os policiais, ficou acordado que ele poderia se encontrar com o sequestrador sozinho. Mais 2 telegramas chegaram à casa dos Parker naquela tarde. O primeiro começava: "Sr. Parker, por favor, recupere o juízo. Quero o seu dinheiro, não matar sua filha, mas até agora você não me deu outra alternativa." O telegrama estava assinado Fox Fate. O segundo telegrama dizia: "Fox é meu nome. Muito astuto, sabe? Não armem armadilhas. Vou ficar de olho nelas. Entendam bem. Lembre-se de que a vida está por um fio. Tenho uma gilete pronta e sou capaz de lidar com a situação." Estava simplesmente assinado Fate. Às 19h35, o Sr. Parker recebeu instruções de que o sequestrador lhe havia dado uma segunda chance para entregar o resgate. Disseram para ele levar o dinheiro até West 5th Street e South Manhattan Place. Mais uma vez, o Sr. Parker obedeceu e, dessa vez, não envolveu a polícia. Ele chegou ao local com o resgate em mãos às 20 horas daquela noite. Desesperado para ter sua filha de volta, um Chrysler Coupe parou ao lado do carro do Sr. Parker. O motorista tinha o rosto coberto por um lenço e apontou uma arma de fogo para o Sr. Parker. O Sr. Parker conseguiu ver sua filha caída no banco do passageiro. Ele tentou perguntar se ela estava bem, mas Marion não respondeu. O sequestrador disse que ela só estava dormindo para tranquilizá-lo. Sr. Parker só queria sua filha de volta em segurança, e achou que o sequestrador provavelmente tinha usado clorofórmio para deixá-la inconsciente. O Sr. Parker entregou o resgate, mas o sequestrador então fugiu em seu carro. No entanto, depois de dirigir um pouco pela rua, ele empurrou Marion para fora, na calçada. O Sr. Parker correu até a filha, ainda esperançoso de que ela apenas dormisse. Ele a alcançou e segurou nos braços, mas logo percebeu que Marion estava pálida e sem os braços e as pernas. A esperança que ele tinha logo foi substituída pela dor ao perceber que sua garotinha estava morta. Ele chamou as autoridades e às 21h foi feita a autópsia no corpo de Marion. O legista revelou que Marion estava morta há aproximadamente 12 horas, o que significa que ela provavelmente ainda estava viva. Na primeira reunião macabra, ela teve braços e pernas cortados, foi eviscerada e seu abdômen inferior recheado com uma toalha e a camisa de um homem. Seus olhos foram mantidos abertos com fios de piano para parecer que ela ainda estava viva. No início do dia seguinte, 18 de dezembro, durante sua caminhada matinal, um homem encontrou as pernas e braços de uma criança decepados, junto com seus órgãos, jogados na rua e embrulhados em jornal. Depois, confirmou-se que os membros e órgãos eram de Marion. A notícia do terrível assassinato de Marion Parker, de 12 anos, logo se espalhou, não só por Los Angeles, mas por todos os Estados Unidos. Ofereceram $50 mil por informações que levassem à prisão do autor desse ato horrível.
Logo depois, a recompensa foi aumentada para $100.000. Com as escolas em alerta e os pais de crianças pequenas preocupados em deixá-las fora de vista, a polícia sabia que precisava agir rapidamente para resolver o caso. 2 homens foram detidos. Um deles, chamado Earl Smith, era filho de um dentista local. O segundo homem se chamava Louis Wyatt. Ambos foram interrogados pelos detetives, mas liberados sem acusação. Mary Holt, a secretária da escola e a única pessoa capaz de identificar o sequestrador de Marion, disse às autoridades que nenhum dos 2 homens era a pessoa que havia ido à escola. No dia 15 de dezembro, a polícia iniciou uma caçada nacional ao assassino, que contou com mais de 20.000 policiais e voluntários. Uma marca de lavanderia em uma camisa na qual Marion havia sido enrolada levou a polícia a um prédio de apartamentos em Los Angeles chamado Bellevue Apartments. Eles revistaram cada quarto e, em um deles, encontraram um jovem de cabelos pretos, que se identificou como Donald Evans. Ele estava deitado na cama quando 4 policiais chegaram, dizendo que tinham permissão para examinar o quarto. Ele não se opôs e os policiais não encontraram nada suspeito. Ao saírem, o Sr. Evans disse a eles que esperava que logo pegassem o criminoso. No dia 20 de dezembro, os investigadores descobriram um carro abandonado que depois foi identificado como sendo usado pelo sequestrador. As impressões digitais foram retiradas da porta e foi confirmado que pertenciam ao Sr. William Edward Hickman, um homem de 19 anos que era ex-colega de trabalho do Sr. Parker. Os investigadores descobriram depois que, um ano antes do assassinato de Marion, William Hickman havia sido preso em decorrência de uma denúncia feita pelo Sr. Parker. William Hickman vinha roubando e falsificando cheques que totalizavam $400 e foi condenado à liberdade condicional por seus crimes. Os investigadores também coletaram impressões digitais das cartas enviadas ao Sr. e à Sra. Parker, que correspondiam às de William Hickman. Suspeitando que William Hickman era o responsável pelo sequestro e assassinato de Marion Parker, os detetives foram até o apartamento dele para procurar mais evidências, mas eles já tinham estado lá. Era o prédio de apartamentos Bellevue Arms, ocupado pelo Sr. Donald Evans. Os detetives perceberam que o Sr. Donald Evans era, na verdade, o Sr. William Hickman. Desta vez, eles foram mais minuciosos na busca e, dentro do apartamento, encontraram pegadas ensanguentadas, além de rascunhos manuscritos parcialmente queimados das cartas de resgate e recortes de jornal sobre o sequestro. O zelador do prédio relatou que viu o Sr. Donald Evans, ou Sr. William Hickman, carregando vários pacotes para o seu carro na noite de 16 de dezembro e que ele o viu limpando os bancos do carro. No dia seguinte, a polícia investigou o histórico do Sr. William Edward Hickman. Eles descobriram que ele nasceu em 1908 em Sebastian, no Arkansas, filho de Eva e William H. Hickman. Ele cresceu em Kansas City, mas em 1925 seu pai abandonou a família. Quem o conhecia descrevia William como bom aluno e participativo em vários clubes, incluindo a equipe de debates. Nas primeiras fases da investigação, as autoridades não encontraram pistas sobre o paradeiro de William Hickman. Apesar de procurarem por ele no Kansas e em El Paso, onde seu pai residia, eles não encontraram nada. Mas sua foto já estava em todos os jornais do país. E houve um avanço quando um frentista em Oregon relatou que talvez tenha visto o homem procurado dirigindo um sedã Hudson verde. Depois, em Seattle, um dos certificados de ouro de $20 foi usado para comprar roupas para o frio. Como resultado, a polícia nos estados de Washington e Oregon ficou em alerta máximo. No dia 22 de dezembro de 1927, na histórica cidade de Echo, no nordeste do Oregon, o chefe de polícia Tom Godine e o policial de trânsito Buck Llewellyn estavam fazendo uma pausa para fumar quando viram um carro Hudson verde que imediatamente chamou sua atenção. Eles começaram a seguir o carro e, após uma perseguição, conseguiram alcançá-lo e forçaram o motorista a encostar. O motorista era o homem procurado, Sr. William Hickman. Ele não resistiu à prisão e simplesmente deu de ombros e disse: "Bem, acho que acabou." Quando o Sr. Perry Parker soube da prisão, disse aos repórteres: "Sinto uma gratidão profunda e sincera por esse homem ter sido capturado, e que as mães não precisam mais temer que ele possa levar seus filhos." William Hickman não negou que participou do sequestro da menina Marion Parker, de 12 anos, mas envolveu outros 2 homens, os irmãos Oliver e Frank. Kramer, um repórter do East Oregonian,
recebeu do Sr. Hickman um relato detalhado do sequestro e do assassinato, no qual ele afirmou ter colaborado com os Kramers no plano de sequestro. Ele contou ao repórter que chegou a acompanhar Marion ao Teatro Rialto para assistir ao filme Os Números Não Mentem. Ele admitiu seu envolvimento no envio dos telegramas e nas ligações telefônicas, mas insistiu que foram os Kramers os responsáveis pelo assassinato da garota. No entanto, os Kramers conseguiram apresentar um álibi sólido, pois ambos estavam na prisão e já havia vários meses. O detetive Herman Klein foi enviado pelo Departamento de Polícia de Los Angeles para escoltar William Hickman de trem do Oregon à Califórnia. Durante a viagem, William Hickman perguntou: "O que o povo da Califórnia quer comigo?" Ao que Herman respondeu: "Honestamente, eles querem a sua vida. Com razão ou não, é isso que eles querem." Durante a viagem, ele escreveu uma confissão de 19 páginas, admitindo o assassinato de Marion Parker. Em sua confissão, ele disse que cometeu o crime para pagar a faculdade, pois precisava do dinheiro. Segundo a declaração, ele matou Marion só após ela reconhecê-lo, pois já tinham se encontrado antes. Quando ela acompanhou o pai ao trabalho, William admitiu tê-la estrangulado e desmembrado o corpo para ficar mais fácil escondê-lo. Mais tarde, ele percebeu que o Sr. Parker não pagaria o resgate por uma criança morta. Então, para dar a impressão de que ela ainda estava viva, ele encheu o corpo dela com toalhas e costurou seus olhos abertos. No dia 25 de janeiro de 1928, começou o julgamento de William Hickman. Ele se declarou inocente por motivo de insanidade, que era uma nova defesa na Califórnia na época. Para se preparar para essa alegação, ele passou a agir estranho na prisão, murmurando sozinho em sua cela e fingindo surdez quando outros falavam com ele. Adicionando ainda mais complexidade ao caso, ele também havia confessado ter matado um farmacêutico chamado Charles Toms com um cúmplice chamado Welby Hunt. Repórteres de todo o país foram para Los Angeles para cobrir o julgamento. Entre eles estava o famoso escritor Edgar Rice Burroughs. O julgamento era notícia de capa todos os dias, pois as pessoas estavam tanto fascinadas quanto horrorizadas ao ler todos os detalhes da morte trágica da menina de 12 anos Marion Parker. William Hickman foi representado pelo advogado Jerome K. Walsh, que o aconselhou a alegar insanidade. Durante o julgamento, ele apresentou depoimentos de profissionais de saúde mental, assim como de amigos e familiares do réu. Para apoiar a alegação de que William Hickman era realmente insano, no entanto, o promotor Asa Keys não estava disposto a deixar que a defesa de insanidade influenciasse o júri. Ele contratou psiquiatras para afirmar que William Hickman estava em pleno controle mental ao cometer o assassinato. Que apesar do comportamento errático do réu e de sua alegação de que uma força sobrenatural chamada Providência o instigou a matar, o promotor público sustentou que William Hickman estava perfeitamente são no momento do assassinato. Na verdade, ele apresentou provas de que William Hickman havia pedido conselhos a outro detento sobre como agir como louco no tribunal, e havia expressado sua intenção de fazer uma exibição dramática de risos e gritos na frente do pai de Marion durante o julgamento. A promotoria acreditava que o réu havia cometido esse crime terrível para se vingar do Sr. Perry Parker. Como o Sr. Perry Parker havia testemunhado contra ele durante seu julgamento anterior por roubo e falsificação, a promotoria também acreditava que William Hickman havia cometido o assassinato, em parte pela atenção que isso lhe traria, já que ele havia admitido a um repórter que desejava o mesmo nível de atenção da mídia que os notórios assassinos Leopold e Loeb. O julgamento terminou em 9 de fevereiro de 1928, e após deliberar por apenas 36 minutos, o júri retornou para anunciar que considerou o réu, William Hickman, culpado de assassinato em primeiro grau. Falando à imprensa após o veredito, ele reconheceu sua culpa, dizendo: "Os dados estão lançados e o Estado vence por pouco. Eu não acho que tenho muito pelo que viver, e ainda não sei por que matei a garota Parker, mas eu matei e vou aceitar meu castigo." No dia de São Valentim de 1928, o juiz sentenciou William Hickman à morte. Ele reagiu a isso com risadas. Enquanto aguardava na prisão pela execução, ele pediu para falar com um guarda para fazer sua confissão final. Nessa confissão, ele detalhou mais os últimos dias de Marion. Ele revelou que após ficar em cativeiro por 3 dias, Marion ficou inquieta e exigiu ser libertada.
Temendo que ela chamasse atenção, ele a amarrou a uma cadeira em seu apartamento e saiu para enviar uma carta de resgate. Ao retornar, Marion continuou insistindo para ser libertada e estava fazendo um barulho preocupante. Isso o levou a estrangulá-la com uma toalha. Ele descreveu como ela se contorceu e lutou por 2 minutos antes de ficar imóvel. Ele disse que então colocou o corpo de Marion na banheira. Depois, ele desmembrou os membros dela com uma faca de açougueiro e admitiu que Marion pode ter estado viva ao começar a cortar o corpo. No dia 19 de outubro de 1928, William Edward Hickman foi executado na prisão de San Quentin. O Welby Hunt, que William Hickman disse que estava com ele na véspera de Natal de 1926, quando mataram o farmacêutico, ele foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. Ele tinha 16 anos quando cometeu o crime. A família de Marion continuou morando em Los Angeles, mas os acontecimentos de dezembro de 1927 continuaram a assombrá-los. O pai de Marion, Sr. Perry Parker, morreu em 1944, aos 65 anos. A mãe dela morreu 19 anos depois, em 1963, aos 75 anos de idade. O irmão de Marion também tinha 75 anos quando morreu em 1983, e sua querida irmã gêmea, Marjorie, tinha 71 anos quando faleceu em 1987. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem quaisquer comentários ou opiniões que tiverem e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.